Olá, sejam todos muito bem-vindos ao AGCast, o podcast da Agroséries Multimix. Este é o seu espaço para ficar por dentro de tudo que há de mais relevante e atual na produção de proteína animal. Agroséries Multimix é muito mais que nutrição e tem o compromisso de levar informações de qualidade do nosso primeiro programa até o final deste nosso segundo programa, que, aliás, no primeiro bate-papo nós tivemos a honra de receber grandes nomes do setor, como Luiz Felipe Caron, o Ricardo Halber, que trouxeram aqui muito do seu conhecimento para ser compartilhado nesse nosso bate-papo. E para manter o nível lá no alto, neste bate-papo de agora, temos dois convidados também de muito peso. Primeiro, gostaria de dar as boas-vindas à professora Fernanda Almeida, ela que é professora e pesquisadora da UFMG. E seja muito bem-vinda, professora. Que delícia recebê-la aqui no nosso estúdio. Bom dia, Thaís. Bom dia a todos. É uma grande alegria estar aqui. Muito obrigada. Coisa boa. E olha, além da professora Fernanda, também está conosco o Francisco Alves Pereira. Ele que é gerente de serviços técnicos de suinocultura na Agroséries Multimix. Seja muito bem-vindo, Francisco. Que honra recebê-los aqui. Olá, muito obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui hoje com todos vocês. Coisa boa, gente. O foco hoje será em suínos e a gente vai falar sobre os desafios e inovações na produção de proteína animal. Mais especificamente, neste bate-papo, nós vamos falar dos desafios e oportunidades na fase de gestação. E já vamos começar nosso bate-papo aqui. Quero que vocês fiquem muito à vontade para interagir um com o outro, complementar as respostas, porque a ideia é que a gente leve uma informação de alto nível para quem está acompanhando a gente de uma maneira leve e gostosa. Vamos falar primeiro com a professora, né? Além do trabalho no Departamento de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, você também dialoga com muitos cientistas de várias partes do mundo, com diversas especialidades diferentes, inclusive pessoas como membros do Board IPVS, certo? E aí eu quero aproveitar deste seu conhecimento vasto para conversar com você e pedir para que você compartilhasse conosco sobre a sua visão geral no cenário atual da pesquisa científica no nosso país e também no mundo, né? Mas assim, acho que em específico no nosso país, que esbarra ainda em algumas dificuldades, né? Mas a gente também vem respondendo algumas demandas crescentes por consumidores de alimentos que sejam mais seguros. Como é que fica essa balança aí pra gente, entre o que temos de espaço para pesquisa com aquilo que a gente precisa entregar para o consumidor final? Thaís, antes de entrar direto no assunto da pesquisa, você tocou num ponto muito importante, que é a associação IPVS. E eu gostaria de enfatizar essa associação, porque foi um feito grande do nosso país. Então, nós batalhamos por conseguir realizar ou participar dessa associação desde 2012. Olha. E foi em 2016 que nós conseguimos. E eu entrei para o conselho diretor, para o board nessa época, e eu fui a primeira mulher a presidir essa associação, e meu mandato terminou agora em junho. E além de promover diversas ações para o desenvolvimento da suinocultura mundial, nós tivemos a honra de realizar o Congresso IPVS aqui no Brasil em 2022. Olha, que fantástico. Então foi um momento assim de muito desafio, de muito aprendizado, porque em meio a todas essas demandas da realização de um congresso internacional mais importante da suinocultura mundial, nós nos deparamos com diversos entraves, dentre eles o aparecimento de doenças reemergentes, que foi a peste suína africana, e culminamos com a pandemia do Covid-19. Então foram tudo vários... fácil também, né? Demais. Vamos combinar, Francisco. Estava tranquilo e favorável para produzir tudo. Mas como bons brasileiros que nós somos, nós não desistimos nunca. Não é? Então, nós levamos para a realização desse congresso, tivemos vários percalços, barreiras transpostas, preconceitos quebrados. Enfim, o congresso veio a ser realizado em junho de 22 e foi um grande sucesso, que marcou, então, a presença
do Brasil aí. Eu tenho muito orgulho de estar nessa posição de representar o nosso país dentro desse A gente meio. é que fica muito orgulhoso, né, Francisco, de estar ladeado aqui dela com total expertise aí, com total responsabilidade nesse segmento. Parabéns. Muito Obrigado por nos representar tão bem. Obrigada. E aí, então, agora entrando para o cenário da pesquisa. Você mesma falou que ser pesquisador no nosso país é difícil, é desafiador, não é? E nós nos deparamos em alguns entraves, e dentro desses entraves é financiamento, né? E por outro lado, para que nós possamos produzir alimento para a população, veja bem, segundo a FAO, cerca de 40% da população mundial não tem acesso a uma dieta equilibrada. Isso é, assim, absurdo. E nós vemos na pesquisa uma ferramenta super importante para viabilizar o acesso da população mundial a pelo menos a quantidades adequadas de proteína, carboidratos e lipídios. São alimentos básicos para a refeição. O mínimo para a pessoa existir necessário. com qualidade de vida e dignidade. É exatamente isso. E então a pesquisa se torna uma ferramenta importante desse contexto. E por outro lado, nós nos deparamos com falta de recursos das instituições de fomento, tanto federais quanto estaduais. Né? Infelizmente, porque um país sem educação e sem ciência é um país que não cresce, que não desenvolve. Então, é por isso que nós temos parceiros, né? Parceiros aí, olha, de empresas, da iniciativa privada, e a Agroceres Multimix é uma grande empresa que realmente incentiva, apoia essas iniciativas. Não é? E é dentro desse contexto que nós buscamos, sim, desenvolver pesquisas que tenham um cunho social, um cunho sustentável. Perfeito. E para garantir um futuro digno para as gerações que vêm por aí, para que tenham acesso à alimentação, porque também um país com fome é um país que também não cresce. Nós estamos aí numa zona de risco, né? Vamos combinar, né? No incentivo, falta de incentivo à pesquisa, falta de incentivo à educação. A gente tem uma desigualdade social gigantesca, mas entram aí as iniciativas privadas e o trabalho, essa dedicação que vocês, profissionais, professores, que dedicam seu tempo à pesquisa para transformar isso em outra realidade. E complementando, e dentro dessa colaboração extremamente válida, é uma rua de mão dupla. Perfeito. Porque ambos os lados se beneficiam com isso, né? Nós, da academia, nós precisamos do apoio da iniciativa privada para que nós possamos conduzir. E, ao mesmo passo, a iniciativa privada nos apoiando consegue, então, dados suficientes para que eles comprovem a validação de tudo aquilo que eles produzem, né? A eficácia daquilo que é produzido pela indústria, né? Porque, como se diz, nós confiamos só em Deus. Todo o resto precisa de dados. Então, nós geramos os dados que aí traz mais propriedade, mais confiabilidade àquilo que a indústria, que a iniciativa privada produz. Perfeito. E aí a gente, lá na ponta, como consumidor final, vai ficando um pouco mais tranquilo nesse jogo todo. Quer complementar algo nesse sentido, Francisco? Fique à vontade aqui. Gostaria sim, Thaís. Essa parceria, né, que a gente agora tá celebrando aqui com a professora, ela é muito interessante, porque na sua pergunta você coloca a questão da pesquisa internacional, né? E aí, na fala da professora, a gente percebe claramente o quão engajado, né, a pesquisa nacional está e o quanto ela está nivelada com a pesquisa internacional. Dentro da Agroceres, a gente tem algumas parcerias com diversas universidades, né? A UFMG é uma delas, outras universidades são outras parceiras, e temos parcerias internacionais. Mas quando a gente está de frente com uma profissional, como a professora, com a expertise dela, com todas essas ações em prol da ciência, a gente percebe que com todas essas dificuldades nacionais, né, a gente tem um grupo de pesquisadores, a gente tem uma geração científica que é equilibrada internacionalmente, né? E por isso que a gente busca as parcerias em diversos pontos. Porque a gente, enquanto indústria,
a gente tem capacitações muito específicas e muito voltadas para uma resposta final, né? E quando a gente traz a universidade para essas parcerias, a universidade complementa a nossa capacidade e nos permite chegar a detalhamentos que são de expertise da universidade e que nos permite essa interação, né? E aí a Agroceres acaba tendo a bela oportunidade de fazer também esse efeito de trazer para a ciência oportunidade financeira de gerar mais dados, de gerar mais reconhecimento, né? E gerar mais proteína para a população, né? É isso que nós vamos falar aqui. A gente vai bater muito nessa tecla ainda. Professora, a gente vem observando aí que a produtividade das nossas matrizes cresce a cada ano. Só que essa alta prolificidade, esta palavra é quase um trava-língua para quem está acompanhando a gente, muitas vezes vem acompanhada por uma grande variabilidade no peso da leitegada, com leitões de baixa viabilidade. Então eu gostaria de saber da opinião, no caso de vocês dois, inclusive, sobre esse cenário e perguntar também como a pesquisa na suinocultura está abordando esses desafios para melhorar a uniformidade e a viabilidade dos leitões. Esse é o gargalo hoje que nós enfrentamos na suinocultura, porque a fêmea hiperprolífica ela é fruto de anos de melhoramento genético. E o melhoramento genético chegou para ficar, então não tem volta. Então, é uma fêmea que está hoje no mercado produzindo leitegadas cada vez maiores, o que é sensacional, porque nós precisamos dessas leitegadas grandes para que nós tenhamos uma maior eficiência reprodutiva, disponibilizando maior quantidade de animais para o abate e certamente produzindo mais alimento. Perfeito. Produzindo mais fonte de proteína para a população. Então, é essa a nossa realidade. Só que com a hiperprolificidade, além de muitos benefícios, como esse que eu acabei de dizer, que é a maior disponibilidade de animais para o abate, nós tivemos algumas desvantagens, que é o que você comentou, que foi uma maior proporção de animais com baixo peso ao nascer, são animais que nascem mais fracos e que têm uma menor viabilidade, ou seja, são animais que têm uma alta mortalidade. Que possivelmente não chegarão nem ao abate. Exatamente. Se eles forem desmamados, se eles chegarem ao desmame, provavelmente, dependendo da sua perspicácia, talvez eles não cheguem até a idade de abate. Perfeito. Né? Então, a pesquisa vem para tentar conviver ou equilibrar um pouco esse cenário, né? Dar ferramentas para que nós consigamos diminuir ou minimizar essas perdas. Entendo. Né? E é claro que a genética, o melhoramento genético também vem procurando equilibrar isso de que forma? Selecionando para a viabilidade do leitão, ou seja, tentando fazer com que esses leitões eles nasçam mais fortes, digamos assim. Mas só que isso é muito complicado. E melhoramento genético em suínos é um longo período. E não é uma receita de bolo, né? Não é a mesma coisa para cada leitão. Não dá para a gente fazer e pronto. Cada genética tem uma particularidade. Não é igual à avicultura, que o ciclo é muito rápido. Então, melhoramento genético em avicultura está muito avançado com relação à suinocultura. Mas é isso, o cenário é esse. Então, nós temos que tentar encontrar estratégias para conseguir minimizar essas perdas. E uma dessas estratégias é justamente investir na nutrição da fêmea durante a gestação. Porque sabe-se que o leitão, o feto, desenvolve mais no terço final, já no final dessa gestação. E, por outro lado, se você investir ao longo de toda a gestação, o feto já consegue adquirir... A gente vai ter um leitãozinho mais fortalecido. Que vai ao longo... Ele tem, em média, 114 dias para se tornar forte e saudável bastante, para nascer e continuar se desenvolvendo de forma satisfatória. Perfeito. Então, a nutrição da fêmea gestante é uma grande ferramenta que a pesquisa pode utilizar para tentar minimizar essas perdas de leitões justamente no período pré-desmama, que é
o ponto, digamos, ponto nevrálgico aí dessa situação. Né? Perfeito. É por isso que a pesquisa é tão importante, né? Exato. E aí a AgroSéries Multimix desenvolveu um produto muito eficaz, que nós temos comprovado que é eficaz, que quando ele fornecido à fêmea ao longo de todo o período de gestação, traz benefícios para esse leitão ao nascimento. Se Francisco quiser, né, complementar nisso. Então, essa foi a grande motivação, né, da gente começar essa pesquisa, né? As empresas de genética, elas são como a nossa locomotiva, né? Elas vão gerando produtos, cada dia animais mais eficientes, só que normalmente os animais mais eficientes, eles têm exigências particulares e muitas vezes desafiadoras para a gente, né? E aí a gente precisa rapidamente entender essas novas demandas e começar a construir as soluções, né? Muitas vezes paralelo com a genética, né? Porque a velocidade que a genética traz para esses processos é dependente da fisiologia característica de cada um deles, né? Quando a fêmea passou de uma fêmea que trazia leitegadas pequenas e passou a ser hiperprolífera, rapidamente foi conseguido isso do ponto de vista de evolução genética, porque são características que foram incorporadas com uma velocidade maior, por características próprias da seleção. A melhoria da homogeneidade da leitegada é algo que, por característica própria, demora mais a chegar no programa. Então, nós da nutrição precisamos ficar muito atento a esses momentos e ir construindo esses complementos para que o nosso produtor ele tenha aí uma produção mais estável possível, né? E a professora trouxe a questão do aumento de prolificidade, né? O quanto que isso é importante para o setor. Nós estamos falando de fêmeas que entregavam em torno de 2.500, 3.000 quilos de carne por ano há 10 anos atrás, e hoje estamos falando de quase 4.000 quilos de carne por fêmea entregue ao ano. Ou seja, é um grande salto e a gente precisa realmente estar muito atento a isso, né? Porque são animais com exigências diferentes e isso é realmente a nossa locomotiva aí na pesquisa, na geração de soluções de produtos nutricionais. É tão legal a gente falar disso, desse movimento de olhar para cada genética, de olhar para cada momento desse ciclo e entender que pode ter uma melhoria a partir da nutrição ainda na parte da gestação, né? Ou seja, você está antevendo um problema que seria futuro. Então, a dica aqui para o produtor é fundamental para ficar atento a todas essas novidades que vocês trazem. Eu posso complementar? Por favor. E é importante lembrar que toda essa situação de hiperprolificidade, de leitão pequeno, ele se origina de uma única causa, a placenta do suíno. Porque a placenta do suíno, ela é totalmente diferente da placenta do humano, por exemplo. Na placenta do humano, existe uma comunicação entre mãe e feto via vasos sanguíneos, havendo essa troca de forma extremamente eficiente, porque existe essa comunicação. No caso do suíno, da espécie suína, não. Porque a placenta do suíno, o sangue materno fica separado por 6 camadas de tecido do sangue fetal. Então, para o produtor entender o que é isso, nem anticorpo passa. Por isso que é tão importante que o leitãozinho, ao nascer, tenha acesso ao colostro nas primeiras 24 horas de vida. Nem colostro, nem anticorpo passa. Olha só. Que dirá nutrientes. Então, é difícil essa passagem. Portanto, se nós investirmos numa nutrição para a fêmea gestante, certamente nós iremos minimizar ou aumentar a disponibilidade de nutrientes, a oferta de nutrientes para aqueles fetos que ainda mais no útero superlotado, imagina o que é isso, imagina a competição. Eu ia falar exatamente isso, pela própria natureza, então a gente já tem uma dificuldade dessa mamãe fêmea transmitir todos os nutrientes e fora o volume de filhotinhos que tem ali dentro, isso. Que vão ficar disputando cada micropartícula. Exatamente. Então, por isso que o desafio de vocês é gigantesco. E assim, a nutrição é o ponto-chave aí dentro dessa questão. Né? A literatura traz pra gente, Thaís, um dado muito legal,
que a fêmea suína ela tem capacidade de ovular em torno de 30% a mais de óvulos do que ela consegue entregar na aparição. Ou seja, 30% dos leitões que ela teria condição de gerar são perdidos ao longo da gestação. Olha só. Então, quando a gente começou a buscar um ambiente uterino rico em nutrientes, que estimulasse uma boa formação de placenta, uma boa implantação para que esses leitões se fortalecessem, a gente queria salvar parte dessa perda, né? Por isso que lá nos dados do produto, do Flavoride RP, a gente tem uma melhoria de nascidos, né? Perfeito. Porque a gente conseguiu um ambiente uterino tão rico que a gente diminuiu essa perda de ovulação dessas Perfeito. fêmeas. Aliás, eu vou até pegar já o gancho, eu queria que você falasse mais sobre, você já comentou um pouquinho sobre o que vem sendo feito pela Agroceres Multimix e implementado para melhorar a uniformidade. Comenta um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês fazem tão efetivo para essa uniformidade, digamos assim. Então, esse trabalho, a principal chave dele, Thaís, é a gente estar entendendo os produtos genéticos e trabalhando nas particularidades, né? Como a professora bem falou, cada produto genético tem suas particularidades e todos eles acabam caminhando para uma tendência de mercado que é a hiperprolificidade. E a gente, enquanto empresa de nutrição, a gente precisa entender essas particularidades e fazer essa fusão, né, de solução genética com solução nutricional. Então, o nosso principal papel é isso, é compreender o produto genético, seja ele qual for o produto genético, e gerar soluções mais adequadas possíveis. Por isso que a gente tem tentado fazer diversas parcerias, porque nessas parcerias vem essa diversidade de demanda, de soluções, de pensamentos, né? Hoje no café da manhã eu e a professora trocamos algumas ideias que a gente já está borbulhando aí de novas possibilidades, né? Então isso é muito rico, né? E a empresa precisa estar muito atento a isso, porque é aí que ela cria a oportunidade de levar ao produtor soluções para questões que naquele momento estão limitando a produtividade do produtor. Perfeito. Professora, o Francisco mencionou rapidamente o conceito de imunonutrição e o Flavoride RP, com o qual você realizou estudos, né? Poderia contar um pouquinho mais para a gente sobre esses estudos que você vem desenvolvendo, sobre esse trabalho que vem sendo feito? Sim. Nesse trabalho, nós procuramos suplementar as fêmeas em 2 momentos da gestação. Então, no primeiro momento, nós suplementamos as fêmeas desde o momento da cobertura, da inseminação, até 60 dias. E no outro grupo, foi suplementado ao longo de toda a gestação. E teve um grupo controle, porque sempre em experimentos nós temos que ter um grupo controle para nos certificarmos que o que aconteceu de diferente foi em função dos tratamentos, e não aleatórios, né? E por que nós escolhemos o momento de 60 dias? Porque é uma janela gestacional na qual o desenvolvimento de órgãos já aconteceu. E quando você pensa em desempenho do suíno, existem 2 sistemas orgânicos principais que nós temos que nos deter, que são fundamentais para o desempenho, bom desempenho, que é o sistema muscular esquelético e é o sistema gastrointestinal. Então, um digerindo e absorvendo nutrientes e o outro certificando que os nutrientes eles foram depositados de forma efetiva para garantir o crescimento e desenvolvimento do animal. Então, nessa janela de 60 dias, ambos os sistemas já teriam se desenvolvido, pelo menos a primeira parte deles. Né? Então, foi essa a nossa intenção. E aí, depois nós estudamos a prole dessas fêmeas suplementadas. Então, nós estudamos essa prole com 25 dias, ou seja, animais recém-desmamados, com 70 dias, animais saídos de creche, e com 150 dias, 145, que eram animais previamente à idade de abate. Então, nesse estudo, nós coletamos amostras de músculo desses animais e amostras de intestino delgado. E aí, lá no nosso laboratório da UFMG, o Thaís, ele chama Laboratório de Biologia Estrutural e Reprodução, LABER. No LABER, nós procuramos trazer a ciência básica. A ciência básica é estudo de células, estudo de tecido, estudos moleculares, para responder
as perguntas que se tem na ciência aplicada. Ou seja, então você tem um produto, a campo, o produto, ele tem uma eficiência enorme. Mas, por exemplo, para que a empresa saiba discutir com propriedade, defender os resultados dela, você fala assim, olha aqui, então esse produto te dá esse resultado, por quê? Você teve esse benefício em termos de desenvolvimento celular, tal. Então foi essa a nossa proposta para a AgroSéries Multimix. Então, dentro dessa proposta, nós avaliamos o músculo na íntegra. Então, nós avaliamos cada componente estrutural do músculo. Então, nós percebemos que já no animal desmamado, o músculo, ele tinha alterações em sua composição estrutural. Quais foram essas alterações? Menos constituinte de tecido conjuntivo, que é o tecido responsável pela textura da carne. Tá. Tinha mais vascularização, ou seja, o músculo mais vascularizado, ou mais vaso sanguíneo, o músculo mais vascularizado, ele tem uma possibilidade de desenvolver muito mais. E aí, nos 70 dias, nós permanecemos com essa maior vascularização, mas com 150 dias nós percebemos que as mesmas alterações musculares, estruturais que nós vimos a desmama, se repetiram lá na frente, ao passo que o músculo nós conseguimos dissecar e pesar. Nós tivemos músculos mais pesados. Olha. E nós tivemos um músculo com menor percentual de gordura e com menos tecido conjuntivo, ou seja, para o consumidor, é isso que ele almeja, né? Você adquirir um produto que tenha mais saudável, da linha fitness. Então, é um produto com menos gordura. Um produto com mais qualidade, com mais sustentabilidade. Eu fico imaginando que vocês, como indústria, né, Francisco, olham para isso vibrando, porque é um passo gigantesco, né? Gigantesco. Legal, é isso mesmo. O termo é vibração. Né? Quando a gente começou a ideia do Flavorad RP, a gente montou os experimentos iniciais e a gente tinha uma pergunta que a gente não conseguia responder. Ela ficava no nosso... Martelando, assim. Um cliente, muito parceiro nosso, um dia falou assim, Francisco, nós estamos usando seu produto há muito tempo e eu estou notando que os meus animais estão indo para o abate mais pesado. Eu queria mostrar isso para vocês. E aí a gente ficava com isso, né? E um dia, conversando com a professora, eu falei assim, professora, nós temos um produto para fêmeas gestantes e eu não consigo determinar por que esses animais são mais pesados. Eu tinha como conceito que eu queria melhorar o desenvolvimento muscular desses leitões. E aí a professora falou assim, olha, o meu laboratório trabalha bem nesse viés. Consegue chegar onde vocês estão querendo a resposta. Vamos tentar chegar lá? E a professora trouxe para a gente um adicional que foi fantástico. Porque assim, o animal terminou mais pesado, com a musculatura mais pesada, mais carne. Legal. E por quê? Né? Isso é uma outra pergunta. Só porque a musculatura está mais pesada? Obviamente não. Esse animal tinha um aparelho digestivo para aproveitar os nutrientes da dieta mais desenvolvidos. Perfeito. Então ela pôs a cerejinha no bolo, assim, olha, ele é mais eficiente. Olha, coincidentemente falamos do bolo com a cereja no bolo no bate-papo anterior, porque é justamente isso, né? A gente vai juntando as peças do quebra-cabeça e quando você vê, você tem a solução do problema para o produtor e para o consumidor final, que eu acho que isso que é o grande objetivo de todos que estão envolvidos nessa cadeia de produção. Fico muito feliz de ver essa parceria e acho que fica aqui um exemplo para quem está acompanhando, né? Que a iniciativa privada, investindo na pesquisa e no desenvolvimento de produtos, a gente consegue caminhar para uma solução mais palpável e sustentável para toda a humanidade. Né? Isso. Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos caminhando para o fim, mas olha que bacana. A gente recebeu 2 perguntas que vieram dos nossos telespectadores, internautas. Aliás, muito obrigada pela companhia de vocês. Temos 2 perguntas aqui, sintam-se à vontade para responder. Os 2 podem responder, um só, fiquem tranquilos. Eu preciso usar o produto Flavorad RP durante a gestação inteira? Essa é a primeira pergunta. Quem responde? O que você acha? Sim. Pelo fato de nós termos usado o produto
até os 60 dias de gestação, nós já obtivemos benefícios. Entretanto, esses benefícios foram extremamente melhores e mais aprimorados quando o produto foi usado ao longo de toda a gestação. Porque todos esses incrementos em termos de desenvolvimento muscular, em termos de desenvolvimento intestinal, essa melhoria foi mais ressaltada, digamos assim, quando o produto ele foi utilizado ao longo de toda a gestação. Então, nesse caso, seria um investimento a ser realizado, mas um investimento que realmente vale a pena. Porque se o animal é desmamado com todo esse incremento em termos de desenvolvimento muscular, em termos de desenvolvimento gastrointestinal, o que ele vai colher lá na frente é muito melhor, é muito maior do que um animal que realmente ele não teve o benefício de ser alimentado de uma forma melhor previamente. Perfeito. Antes da gente caminhar para outra pergunta aqui... Não sei se você quer complementar. Quer complementar? Eu queria. Fique à vontade. Então, eu coloco para o produtor, nesse momento, as seguintes perguntas, né? De quais os benefícios eu poderia abrir mão para não utilizar o produto em todas as fases? Eu não teria essa resposta. Porque quando eu estou pensando no terço inicial da gestação, eu estou trabalhando sobre a sobrevivência desses embriões, aqueles 30% de oportunidade que a gente teria. Se eu não fizer isso no terço inicial, as placentas não vão se formar adequadamente, eu vou perder essa oportunidade de ter em torno aí de 1,5 leitão a mais nascido por fêmea, porque eu não fiz a suplementação naquele momento da implantação placentária. Entendi. Se eu não fizer o uso no terço médio da gestação, o desenvolvimento das fibras musculares, ele acontece exatamente nesse momento. Eu não vou conseguir fazer a diferenciação desses animais para que eles tenham lá no futuro músculos mais pronunciados. E se eu esquecer do terço final, eu faço todo um trabalho de maior sobrevivência embrionária, formação musculoesquelético, e quando o leitão está prontinho, só está ganhando peso para nascer homogêneo e vigoroso, eu tiro a suplementação desse animal. Portanto, não tem como tirar algum momento da suplementação, porque em todos os momentos nós estamos fazendo a modulação dessa nutrição para que a fêmea consiga entregar essa leitegada na melhor performance possível. Perfeito. Antes da gente partir para outra pergunta, eu queria ouvir de vocês sobre as expectativas para o futuro, né? Eu acho que falamos aqui sobre os desafios da pesquisa, o quanto é importante a iniciativa privada apoiar o desenvolvimento feito pelos pesquisadores, o quanto essa conexão entre empresa e pesquisa se desenvolve, e aí vocês estão trazendo os resultados para a gente aqui, isso deixa a gente muito feliz. E eu queria entender de vocês a expectativa para o cenário do futuro, né? Eu acho que a gente tem um caminhar longo pela frente, mas acho que o plano de voo já está meio que traçado, né? Tá. Hoje no café da manhã nós trocamos bastante ideias sobre isso. Muitas figurinhas. Muitas figurinhas. Eu queria que a professora comentasse uma dessas ideias que já está bem formatada, né? E aí eu acho que ela tem muita propriedade para tratar disso, né? Que é a nutrição placentária. Isso. Nós falamos... Ela até trouxe isso no início da fala lá, muito sutilmente. Eu falei, vem coisa boa por aí. Exatamente, Thaís. Como nós trabalhamos com uma espécie com essa particularidade placentária, o estudo desse órgão que é fundamental para o desenvolvimento do feto se torna o nosso ponto-chave de ação, é o nosso alvo agora. Uhum. Né? Então, avaliar quais são as alterações ou os benefícios que o Flavoraide RP tem sobre a placenta, sobre principalmente a vascularização placentária, sobre a distância que existe entre os componentes placentários, que a placenta é formada de um componente fetal e de um componente uterino. Então, quais os benefícios que tem nesses dois âmbitos para promover uma troca mais eficiente de nutrientes e gases respiratórios entre mães e fetos, favorecendo o melhor desenvolvimento do feto nesse sentido.
Mas só que o estudo da placenta, por si, seria um ganho de algo que nós precisamos de investir lá atrás, lá na preparação dessa futura matriz, dessa futura mãe. Dessa futura mamãe, né? Então, a preparação dessa fêmea também é muito importante. E, em que sentido? Nós temos que nos preocupar com o ovário dessas futuras mães, dessas futuras matrizes, para que elas possam desenvolver folículos cada vez melhores, e porque dentro desses folículos ovarianos existem os gametas femininos, que são os oócitos, né? Porque os oócitos de boa qualidade, eles vêm de folículos de boa qualidade. E um óssito de boa qualidade certamente gera um embrião viável, que gera um feto viável, que vai gerar um leitão viável ao nascimento. Então, uma reação em cadeia. Perfeito. E tudo isso é importante mirar na nutrição, porque nutrição e reprodução andam de mãos dadas em todo o sistema de produção animal, mais ainda aqui na suinocultura, não é? Um folículo saudável, de boa qualidade, vai gerar um corpo lúteo, que é uma outra estrutura ovariana, que produz um hormônio importantíssimo para a manutenção de todo o ambiente uterino, que chama progesterona, que vai preparar o sistema genital feminino para uma possível gestação. Então, o corpo lúteo que produz progesterona em quantidade suficiente para promover um ambiente adequado já para a implantação desses embriões é fundamental. E a partir daí, com todos esses benefícios, certamente a placenta será bem desenvolvida, bem vascularizada, também acomodando melhor todos os futuros porquinhos. Exatamente. É muito bacana a gente observar todo esse andar para trás, no sentido de vamos investigar o começo desta mãe, tratar essa possível gestação antes que ela aconteça, para que depois a gente tenha resultados mais efetivos. Como é que a indústria enxerga esse movimento? Como é que vocês, enquanto AgroSéries Multimix, olham para esse desenvolvimento riquíssimo de pesquisa e colocam na balança o que vocês vão entregar para os futuros produtores? Então, está no DNA da AgroSéries a pesquisa, a tecnologia, né? E aí a gente vibra com isso, né? Vibra com isso porque isso nos dá materialização do que a gente entrega para o produtor, né? Os nossos pilares de trabalho são gestão, qualidade, atendimento, resultado. Por mais que a gente entenda da literatura, que a gente esteja informado, alguns desses elementos, desses pilares, a gente só entrega resultado, por exemplo, qualidade, quando a gente faz e comprova. Quando a professora falou, a gente gera dados e os dados não mentem, é assim, né? O resultado se constrói em cima de dados. E a gente enxerga a AgroSéries nesse caminho, né? De cada dia usar mais a estrutura de pesquisa que ela tem, que são 2 estruturas com um volume bastante interessante, muito aplicado, né? Para a gente ter essa consistência, né? E completar esse ciclo entregando para o cliente essa segurança, que é a confiança que ele nos devolve, né? É muito bacana escutar vocês falando sobre isso. Eu tenho certeza que quem está acompanhando a nossa transmissão também está muito feliz. E eu quero saber os próximos passos da professora, porque ela já trouxe tantas informações aqui que a gente já fica imaginando que essa cabeça não para de produzir ideias e buscar mais conhecimento e mais desenvolvimento de pesquisa. Thaís, desde que eu fiz meu doutoramento, isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu me descobri dentro da pesquisa, dentro da academia, a convivência com alunos, isso aí renova, sabe? E realmente, e as pesquisas que eu gosto de desenvolver não são pesquisas para você colocar dentro da gaveta e fazer, que bonito, tá? Não, eu quero contribuir, eu quero deixar um legado para a suinocultura nossa, né, nacional, e quem sabe para a suinocultura mundial também, não é? Então, colocar em prática aquilo para fazer com que o nosso país consiga, já está num patamar muito alto, como o 4º maior produtor exportador de carne suína, mas que não é à toa.
Não é à toa que ele está lá, não é porque Deus é brasileiro, não, porque aqui nós investimos. Vocês trabalham e muito para poder entregar em nutrição, alta qualidade. Em genética, em sanidade. E, assim, nós somos muito preparados para isso. Nós temos barreiras de fiscalização. Enfim, por isso que nós estamos onde estamos. E me dá muito orgulho, me enche de orgulho falar a esse respeito, sabe? Então, assim, eu procuro trabalhar, fazer pesquisas que possam ser aplicadas. Então, o que eu vejo que hoje é o entrave da nossa suinocultura é justamente fazer com que esse problema de leitão pequeno ele seja mitigado. Uhum. Ele tem que ser mitigado. E não é um problema só nosso, é um problema mundial. Porque a genética hoje, a fêmea mundial é assim. E ela já é assim, né? Ela já vem desde da existência da espécie do suíno, ela já tem essas características. Vocês estão fazendo agora driblar essas características. Então, assim, eu me coloco à disposição da Agroceres Multimix, do Francisco e da sua equipe, para assim, o que eles precisarem. Então, certamente, o estudo da placenta é fundamental, o estudo dos ovários, das marrãs é fundamental, não é? E assim, para que nós tenhamos a certeza de que é um ponto-chave para se investir. Perfeito. E que nós precisamos de colocar a nossa suinocultura cada vez mais para cima. Eu não tenho dúvidas, porque esse casamento aqui vai longe, né? Se Deus quiser, né, Francisco? Coisa boa. Deixa eu trazer a outra pergunta que acabou ficando aqui. A gente se empolgou no bate-papo. Eu posso usar o produto durante o intervalo de desmame e cobertura IDC em leitoas em preparação? Posso responder? Claro, por favor. Essa utilização é algo que está no nosso radar. A gente está com uma pesquisa em campo agora para responder essa pergunta. Existem fundamentos teóricos para isso, né? Porque a gente está levando uma modulação de resposta imune para um animal que está juvenil, né? Ele está passando por uma adaptação, ele está sendo introduzido num grupo de animais adultos, sendo exigido reprodutivamente, então ele tem desafios imunológicos. Por isso a gente acredita que o nosso conceito de modulação de resposta imune e modulação do ambiente uterino para essa gestação que vai acontecer vai ser positivo, mas isso é uma resposta que a gente vai trazer efetivamente nos próximos capítulos, porque isso está em campo. Tá em campo, tá sendo desenvolvido, então é isso, gente. A pesquisa não para na Agroceres Multimix, né? Ó, estamos caminhando pro nosso final aqui. Eu queria pedir para vocês considerações finais, uma reflexão, algo que vocês gostariam de compartilhar, algo que faça sentido para vocês e para quem está acompanhando a gente agora. Inicialmente, cuidar da fêmea gestante muito bem, em termos de manejo, arraçoamento principalmente, verificando frequência de arraçoamento, investindo em nutrição, porque como o Francisco falou, é um investimento que certamente o produtor vai colher lá na frente. E cuidando da fêmea desde o início da gestação até o final, certamente teremos uma prole mais saudável, que vai produzir mais e com menos. Imagine, um leitão que tem um desenvolvimento gastrointestinal bom, conversão vai ser boa, então menos investimento em ração será feito, menos desperdício. É uma cadeia de benefícios, né? E mais produção lá na frente. E aí eu aproveito para agradecer a confiança do Francisco, de toda a equipe da Agroceres Multimix, né? De toda a família do saudoso Dr. Ney Bittencourt de Araújo, que tornou isso possível desde lá atrás. Ele já era um homem à frente do futuro, que tinha essa visão, não é? E que bom que o legado dele permanece. E eu me coloco à disposição para ajudar no que for preciso. Muito obrigada. Muito bem, Francisco. Bom, eu queria falar principalmente aqui para vocês, muito obrigado por esse bate-papo fantástico, né? Sempre muito enriquecedor. E para o produtor, eu queria dizer assim, estamos do lado dele, gerando soluções, a dor dele é a nossa dor, a gente está do lado de uma casa de genética, né? Nós somos irmãos de uma empresa de genética, então as soluções genéticas saem direto para nós, a gente é muito atento a isso. E uma coisa que eu acho que dá para eu assegurar, né?
a nossa atenção é para estar na vanguarda da nutrição animal, entregando para o produtor sempre uma relação de custo-benefício favorável, para que ele seja cada dia mais rentável e tenha uma sustentabilidade no negócio dele melhor, né? Então esse é o nosso compromisso, esse resultado que a Agroceres traz, o atendimento, entrou no meu DNA também e hoje eu já nem consigo mais separar tudo isso, né? Então é fantástico trazer para a suinocultura esse tipo de solução e a gente está aí nesse mercado para isso, né? Sempre à disposição de todos, da professora, de você, dos nossos produtores, tentando trazer o melhor possível. Espetacular, eu acho que essa é a palavra que resume esse nosso bate-papo. Muito obrigada por compartilharem o conhecimento de vocês, o tempo de vocês, para que a gente pudesse levar informação de qualidade e um conteúdo riquíssimo para quem está acompanhando a gente aqui nessa transmissão. Muito obrigada mesmo. Gente, não se esqueçam de continuar ligados nas redes sociais da Agroceres Multimix, porque mais conteúdos sobre tudo que envolve a produção de proteína animal você vai encontrar por lá. Eu vou me despedindo, desejando para vocês um lindo dia. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!